Então, eu me propus a ir para o Amapá para a gente fazer uma experiência. E no início de 2017, acho que foi por ali, eu fui pela primeira vez e fizemos alguns workshops. E lá conheci a desembargadora Sueli Pini, a Sônia, que está aqui agora, a Sônia Ribeiro, a Nilce, a equipe do NUPEMEC. E aí surgiu a ideia, por que não também no presídio feminino? Aliás, a nossa ideia primeiro era masculino e feminino. Acabou que o presídio feminino foi sendo contemplado, né? Foi contemplado com o projeto. E vou contar aqui um segredinho para vocês. Depois que esse projeto deu tão certo no Amapá, eu vim fazer a mesma coisa em Santa Catarina, com o apoio da Defensoria Pública. Aqui, quem me levou para o trabalho no presídio foi a colega do Direito Sistêmico, a defensora pública, a doutora Carla Gerhard, que hoje não está aqui conosco, que está num outro evento. Então, qual é o segredinho que eu quero contar para vocês? O motivo de escolhermos o presídio feminino, o motivo de escolhermos primeiro trabalhar com as mulheres. Porque nós percebemos que trabalhando com este público interno, com os apenados, as famílias deles se transformavam. Então, quem pode contribuir mais com a família? Quem pode trazer mais amor, compreensão? Quem pode mudar uma família? E vocês que conhecem um pouquinho de constelações familiares, eu sei que vocês já respondem: o pai e a mãe, claro. E mais ainda, a mulher. Mais ainda, a mãe. No decorrer dos trabalhos, a gente foi percebendo que se estas mulheres mudam a sua compreensão, o seu jeito de olhar para a família, o seu jeito de olhar para o companheiro, o jeito de olhar para os pais dos filhos, a família mudava, a família ficava melhor. Então, essa foi a proposta de iniciarmos o trabalho com as mulheres. Hoje, no Amapá, também existe um trabalho com o sistema Menoril, e aqui está a Michele, que é nossa coordenadora lá do sistema Menoril, vai poder falar um pouquinho sobre isso, que é o trabalho com os adolescentes infratores. Vejam como a gente tem tanta coisa para compartilhar hoje com vocês. E eu comecei colocando duas perguntas. Para que fazemos isso? E quem pode executar? Quem pode fazer? Bem, são dois projetos que, no meu entender, precisam acontecer juntos. É o trabalho, o treinamento para os agentes penitenciários, e aqui temos alguns agentes, tanto do Amapá como de Santa Catarina, que participam, e é o trabalho para os internos, para os apenados. Eu não vejo que este projeto tenha êxito ou sucesso se for apenas com uma dessas partes. Nós, no meu entender, não podemos trabalhar apenas com os internos, apenas com quem está preso, e deixarmos de lado o agente prisional. Também não podemos apenas trabalhar com agente prisional e deixar de lado as pessoas que estão ali. Eu vejo como um complemento. Desde agora, eu já quero dizer a vocês, tenham lápis, papel, caneta na mão e anotem suas questões e, por favor, escrevam também aqui ao lado, no chat,
A Fernanda, que é nossa assessora, nosso apoio, ela vai me ajudar a observar as perguntas e quem deseja entrar ao vivo para conversar, que eu sozinha eu me perco um pouquinho, né, conversando, não consigo olhar aqui para o chat, mas a Fernanda está atenta com isso. Podem ir colocando suas perguntas. Vamos aproveitar bem essa oportunidade hoje que temos de trocar ideias sobre o que realmente acontece na prática. Eu vou pedir permissão a vocês para colocar algumas fotos. Eu selecionei algumas fotos e temos também 2 vídeos que nós recortamos para que ficassem com 3 minutos cada um, para não tomar muito o nosso tempo. Nessas fotos e nesses 2 vídeos, que é um vídeo do Amapá e um vídeo de Santa Catarina, realizado por emissoras de TV, então, nesse material, eu acredito que vocês conseguem observar um pouquinho do que é feito e, a partir daí, talvez surjam as suas perguntas. Quando vocês olharem essas fotos, esses vídeos, talvez venham muitas perguntas para vocês. Como isso é feito? A partir de que autoridade? Com que permissão? E como nós trabalhamos a constelação familiar. E as técnicas também de justiça restaurativa que o pessoal do NUPEMEC trabalha de forma maravilhosa. Vou pedir para o Valfredo colocar as fotos e vocês vão registrando suas perguntas, o que vocês têm interesse de saber. Aqui nós começamos com a proposta das oficinas de constelação familiar para os agentes do Amapá. Aqui minha colega, só volta um pouquinho, Valfredo, por favor. Volta um pouquinho nessa. Então, nós temos aqui a doutora Socorro Pelais, que ela é a promotora de execução penal, é a pessoa que abriu as portas. Aí estou eu, minha colega Neiva Klug, que eu convidei para trabalhar. Eu gosto sempre de mais pessoas trabalhando junto. A Valéria e a Raquel como coordenadoras do projeto. Pode passar, Valfredo. A abertura com o Dr. Lucivaldo, o diretor do IAPEM, do presídio, e a doutora Socorro. E aí você pode passar rapidamente, Valfredo, porque são fotos dos treinamentos. A desembargadora Sueli Pini, também ali. Isso. Então, o treinamento com os agentes, aqui nós estávamos no final do treinamento, vocês veem que turma bonita, que turma grande, né? Foi um ano que nós tivemos 6 encontros, 6 módulos para os agentes penitenciários do Amapá. Adiante, Valfredo. E aqui o treinamento para os agentes de Santa Catarina. Aqui com a coordenação do diretor do presídio, o Ederson, né, que agora ele está mudando, está indo para o presídio masculino. A defensora pública, Carla Gerhardt, que me levou para o projeto. Pode passar. E aqui as coordenadoras, volta um pouquinho, Valfredo, as coordenadoras do projeto aqui em Santa Catarina, do projeto para os agentes, a Sandra e a Adriana. Aqui nós temos as oficinas de constelação familiar no cárcere. Esse foi um trabalho em 2018, foi um projeto que durou o ano todo de 2018 e ainda teve um pouquinho em 2019. A desembargadora Sueli Pini, como a promotora do evento, né, do projeto. Aí também a Sônia, que está aqui hoje conosco, do NUPEMEC, e a Valéria também como coordenadoras deste projeto. Aqui também lembrando
que nós sempre temos voluntários. Isso talvez seja uma pergunta que vocês queiram fazer para a gente. Sempre temos voluntários participando. Ah, e aqui, Valfredo, deixa um pouquinho. Essa foto aqui mostra uma reunião que fizemos no mês de maio e convidamos algumas mães. Vocês podem ver que aqui tem algumas mães, um pai e algumas mães de algumas detentas, mães que puderam chegar, porque algumas moram no interior, longe, né? Então, fizemos essa oficina junto com as mães. Aqui eu quero mostrar para vocês como é interessante, nós tiramos fotos das detentas com as suas mães e depois a gente deu para elas de presente as fotos. E aqui eu coloquei apenas uma foto que me chama a atenção, mas nós teríamos várias assim. Como são parecidas a moça que está presa e a sua mãe. Nós vimos isso em todas, uma semelhança incrível. Aqui a desembargadora, as agentes, né, que ajudam ali também no projeto. E aqui a desembargadora, a própria desembargadora, Sueli Pini, faz entrevista com uma das detentas. Então, a gente sempre faz questionários, depois a Janaína vai contar para nós aqui como é feito o questionário em Santa Catarina, e aqui, né, para vocês verem como a própria desembargadora, com toda tranquilidade, vai entrevistar as detentas para saber como elas estão vivenciando o projeto. Este é mais um projeto no Amapá, que aqui a Michela vai poder contar, e com a desembargadora Pini, através do NUPEMEC, a Michela, e aqui é um projeto com os jovens, com os adolescentes infratores. Pode passar, Valfredo. A Michela está aqui, na frente do CESEM, esse aqui é o masculino. Então, volta um pouquinho, Valfredo. Aqui a gente estava... Mais uma. Pode ir para... Não, desculpa. Para frente, querido. Mais uma. Isso. Aqui nós estávamos com o provisório. Então, lá a gente tem as meninas, os meninos e o provisório. Aqui está a doutora Geucinete, que é juíza da Vara de Infância e Juventude. E nós aqui estamos, aqui no provisório nós tínhamos meninas e meninos. Pode passar. Aqui é no masculino. Aqui nós estamos no provisório de novo. Aqui estamos só com as meninas, com as jovens infratoras. Vejam, sempre contamos com os voluntários. Uma reunião de equipe, a Sônia Ribeiro do NUPEMEC, a Michela. E aqui você pode parar um pouquinho, Valfredo. Aqui foi em março deste ano. Aqui está a Michela e ela convidou a equipe de trabalho dela, os educadores, e aqui tínhamos alguns jovens também, alguns dos meninos infratores e a equipe. Então, como é importante que a equipe participe junto. Mais uma vez, no caso do presídio, são os agentes penitenciários e os detentos. No caso do menoril, são os infratores e a equipe que trabalha com eles. Os educadores, assistente social, psicólogo. Pode passar, Valfredo. Aqui nós temos as oficinas de constelação familiar aqui em Santa Catarina.
a coordenação do diretor do presídio, que era, né, o Ederson, a Carla, a Sandra e a Adriana, que são as duas coordenadoras do projeto. Ah, tem uma diferença, Valfredo, volta um pouquinho. Aqui em Santa Catarina, foram escolhidas as mulheres presas no regime provisório. Por quê? A direção do presídio entendeu que estas mulheres, elas não têm nenhum privilégio, elas não têm aulas, elas não têm oficinas de trabalhos manuais, então elas estavam muito desassistidas. Então a única coisa que elas tinham como uma atividade extra eram estas oficinas, por isso foram escolhidas as do regime provisório. Aqui a Carla, que é minha companheira no projeto. Ok, Valfredo, dá para passar os dois filmezinhos que você tem agora? Enquanto vocês anotam suas perguntas, eu vejo que já tem aqui algumas perguntas. Vão colocando suas questões para a gente poder conversar sobre isso. Por exemplo, eu lembrei de falar do regime provisório, que essas mulheres são contempladas, diferente do outro projeto. Tem uma formiga no meu cabelo. Pronto. Diferente do outro projeto lá no Amapá, e a Sônia vai poder nos contar um pouquinho, talvez, como foi a escolha, né, dessas mulheres participantes. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, justamente porque aqui em Santa Catarina elas são do provisório, é que, às vezes, alguma delas saía, porque era liberado, né? Ou porque era dada sentença. Então, aconteceu um caso muito interessante de uma das detentas, que num dos nossos treinamentos, da oficina, né, ela pediu para falar e ela disse, eu vou ter uma audiência agora, nessa semana, e é provável que eu vou ser liberada. Mas eu quero saber se mesmo depois que eu sair, eu posso continuar no projeto? Então, a gente vê como isso foi importante, porque ela queria, mesmo estando em liberdade, voltar para participar. Essa aqui é a penitenciária feminina do estado do Amapá. Ela é um exemplo de onde a constelação familiar está sendo adotada dentro do sistema prisional. Aqui desde 2018 existe um projeto que atende a cerca de 120 mulheres que estão presas. Elas participam constantemente de oficinas de constelação familiar. Hoje elas estão reunidas aqui mais uma vez para participar dessa atividade. Num primeiro momento houve resistência ao convite para conhecer a constelação. Eu nunca participava assim, eu ficava só sentada olhando, ficava ali com nervosa. Mas depois a prática despertou curiosidade e surpresa. Ela bota uma pessoa assim na nossa frente para a gente imaginar outra pessoa e a gente consegue. Logo primeiro eu falava que era mentira. Que a gente olhe para uma pessoa e pense noutra e acaba vindo todas as emoções, eles fazem com que a gente lembre de tudo do passado, de todas as coisas, dos momentos tristes, felizes. Gerou também aprendizado. E através da constelação a gente vai aprendendo maneiras, comportamento, de como lidar com os filhos, sendo que eles estão longe de mim, né? Então a constelação me ajudou a conversar de maneira diferente com eles. A gente sente mil coisas, a gente lembra muito do passado, das coisas, né? Dos traumas,
a gente pensa que poderia ser diferente, ou a gente pensa que daqui para o futuro a gente pode fazer diferente, né? Provocou reaproximações. E no início foi para mim assim bom, pelo fato assim de eu me aproximar mais da minha família. E hoje em dia eu tenho essa força, eu tenho esse carinho, esse amor com a minha mãe, que antes eu não tinha, a constelação trouxe. Melhorou o jeito de muita gente se comportar. O meu comportamento era horrível. Aqui dentro eu discutia muito com a gente, eu brigava muito, vivia de punição. Eu não parava, eu saía hoje da punição, demorava uns 5 dias, eu voltava para a punição. Mudou meu jeito de ser. Eu era uma pessoa assim, meia morrenta, e a constelação mudou para mim muita coisa. Diminuiu o número de ocorrências, no caso das brigas, discussões. Elas aprenderam a conviver melhor nos seus alojamentos. Elas tentam resolver as situações dela, entre elas mesmo. O projeto com a constelação familiar começou a ser desenhado em 2017 como parte da política de solução consensual de conflitos. O papel do juiz é pacificar a sociedade, e eu descobri que muitas vezes então a sentença sozinha não pacifica, então vamos para os métodos compositivos. E dentro dos métodos compositivos, vamos desatar nós, que a constelação familiar ajuda. O projeto também capacita os agentes penitenciários em constelação. Organizamos um grupo de estudos e tratamos de determinados temas dentro temas abordados pela constelação familiar, né? Tentamos entender os princípios da filosofia e de que forma nós podemos aplicar isso no nosso cotidiano, no trabalho com os reeducandos. Foi muito boa, porque no caso nós ficamos no caso à frente, né, aqui com elas, então é muito importante que a gente faça esse trabalho, porque a gente aprende a lidar, no caso, com elas. A constelação familiar, ela não vai resolver os problemas do mundo, nem vai resolver os problemas do cárcere, mas ela tem uma parcela muito grande de contribuição na mudança de vida. Primeiro, interna, aquela em que você faz aquela catarse, aquela imersão que você faz em si mesmo para compreender os emaranhados do seu conflito, e depois ela projeta externamente, porque você passa a ser um ser humano melhor. Vamos mostrar uma outra iniciativa também, bem bacana. É um projeto pioneiro aqui em Santa Catarina que está sendo feito no Presídio Feminino de Itajaí. Chama-se Constelação Familiar, que é uma terapia que une uma série de dinâmicas em grupo que ajudam detentas e agentes prisionais a resolverem conflitos pessoais. E os resultados já foram sentidos não somente pelas detentas, Caleb, mas também pelos agentes do sistema prisional. Um lugar onde se está isolado do mundo, onde os internos ficam privados da liberdade. Viemos até o Presídio Feminino de Itajaí, que fica dentro do Complexo Penitenciário da Caianduba, para conhecer um projeto pioneiro em Santa Catarina. Uma ideia que deu certo no estado do Amapá, foi trazida pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público e pelo DEAP, o Departamento de Administração Prisional, para ser copiada nesta unidade. Desde setembro do ano passado, voluntários, psicólogos, agentes prisionais e esta terapeuta promovem encontros de constelação familiar. A constelação familiar utiliza fundamentos que precisam ser seguidos para que haja uma harmonia, um equilíbrio. O uso da psicologia ajuda os agentes prisionais e os detentos a resolverem conflitos pessoais. O projeto foi criado por esta terapeuta. Uma das mulheres resolveu reconhecer a maternidade a partir do que ela vivenciou. E é uma coisa especial, né? Porque normalmente a gente só ouve dizer que os homens reconhecem paternidade. Como é para uma mulher reconhecer que sim, teve um filho, né? Os encontros são emocionantes. Pelo menos 60 detentas passaram pela experiência até agora em Itajaí. Nenhuma delas precisa contar a própria história de vida, nem os dramas que passou, ou dizer por que está presa. As internas apenas fazem dinâmicas com as outras pessoas desconhecidas. Nesta dinâmica, uma voluntária assume a figura de uma parente da detenta. E são ditas palavras que emocionam.
Os encontros da constelação familiar fazem com que os participantes pensem em como é importância a família e ajudam as detentas a aceitarem os problemas e tentarem ser pessoas melhores. E eu aprendi sim que às vezes a gente acha que a nossa atitude do agora não tem nada a ver, mas muitas coisas do passado vêm pra gente e ensina a gente a ficar muito mais leve aqui dentro pelo fato de a gente estar presa, né? Então ajuda a gente bastante a perceber as coisas, a aceitar as coisas melhor, não tem de uma forma melhor. Já para os agentes prisionais, não são feitas apenas dinâmicas. Funciona mais como um curso para que eles aprendam a lidar com os conflitos e para que isso resulte numa boa relação dentro e fora da prisão onde eles trabalham. O projeto já chama a atenção de pessoas que vêm de longe para ver de perto como funciona e tentar implantar em outras cidades. Esta advogada veio de Uberlândia, Minas Gerais, para conhecer essa iniciativa feita no presídio de Itajaí. Eu vim conhecer, inclusive, para propagar esse trabalho no presídio feminino. Eu espero, que lá eu consiga, que as portas se abrem e seja desenvolvido esse brilhante trabalho que vocês puderam vivenciar. Ok, muito bem. Então agora já temos bastante perguntas. Isso é muito bom. Então, eu vou tentar aqui responder bem rapidinho alguma coisa e quero passar para alguém. Talvez a Sônia possa falar um pouquinho conosco, eu não sei exatamente as pessoas que estão aqui, mas sei que temos a Michela e gostaria de ouvir vocês também. Então, a pergunta é: um treinamento para os agentes e para reeducandas oficinas? Exatamente. Conteúdos diferentes. Para os agentes prisionais é um treinamento. A gente ensina e repassa conhecimento de constelação familiar, que eles utilizam para si mesmos, para as suas próprias vidas, e como uma possibilidade de um novo olhar para quem está preso, como uma possibilidade, um recurso para trabalhar até com essas pessoas que estão apenadas. Em primeiro lugar, para eles mesmos, que é sempre assim, a gente aprende sempre para nós mesmos, né? Primeiro para nós. E depois para utilizar no seu próprio trabalho. Já para as detentas, não é um treinamento, não é necessário fazer um treinamento para elas. Então, é uma vivência, é uma oportunidade, uma oficina, uma oportunidade de lidar com os conflitos ali, na prática, né? Como são selecionadas as detentas para constelar? A gente não seleciona, Karen. Acontece. A gente leva um tema, conversa um pouquinho. Acho que alguém está com o microfone aberto. A gente leva um tema base e conversa um pouquinho e a gente observa. Alguém quer fazer uma pergunta, alguém tem uma questão, e elas trazem. O meu filho, que eu não posso ver, que não gosta de mim porque eu estou presa, ou os pais, ou um parceiro. A pergunta vem e a gente constela. Não é uma coisa assim, agora vamos constelar. Não, aquilo acontece. Quantas constelações tiver que acontecer e acontece naturalmente. E os voluntários que participam, muito importante, este é um requisito muito importante para quem quiser executar esse projeto. Não dá para você trabalhar só com os detentos na oficina, né? Até com os agentes é complicado trabalhar só com os colegas. Então, sempre temos voluntários, estudantes, né, pessoal da academia de direito ou de psicologia, consteladores familiares, advogados, qualquer área. Esses voluntários são preparados, a gente faz um preparo para eles saberem qual é o papel deles, o que eles podem, o que não podem fazer. E estes voluntários interagem com os participantes. Então, por exemplo, no caso do trabalho com os agentes prisionais, vamos fazer uma constelação? Claro,
Sempre é um assunto pessoal. Então, fica complicado se eu coloco nessa constelação um colega para representar o pai ou o filho. Às vezes, isso não é legal, porque é um grupo muito íntimo, é um grupo que se conhece muito bem. Precisamos ter muito respeito, muito cuidado com isso. Então, a gente convida o voluntário para fazer parte, para se associar com estas pessoas envolvidas na questão do agente. Quando é o caso das detentas, não posso, da mesma forma, convidar, por exemplo, uma detenta vamos olhar uma questão familiar, e de repente eu convido uma outra mulher que está presa, e eu a convido para se associar com um filho, ou com a mãe. Como fica se essa pessoa, por exemplo, for de uma facção antagônica, né? Rival? Seria um desastre. Então, sempre utilizamos os voluntários. E os voluntários aprendem muito com isso, é muito rico. Temos aqui algumas pessoas que são voluntários, que talvez possam falar depois sobre isso. Depois da constelação, como fica o comportamento? Eu vou chamar depois a Janaína, que vai contar um pouquinho da pesquisa que a gente faz aqui, e outras pessoas que quiserem dar o depoimento. Muda bastante, como vocês já viram nos filmes. E eu tenho aqui 2 ou 3 depoimentos que posso passar para vocês também. Muda bastante. E os temas constelados são em relação ao processo judicial? Não. Os temas pode ser qualquer coisa. Pode ser um parceiro que traiu e que ela foi... Muitas mulheres vão parar no presídio por conta dos seus parceiros. Pode ser uma questão com os pais que não são presentes, enfim, qualquer assunto que surge, não tem nenhum limite. Ok, então... No caso, então, não é explicado a todos as dinâmicas que aconteceram com a pessoa constelada? Claro que não, Patrícia. Nunca. Nunca. Como nunca na constelação. Como num workshop, num grupo de constelação, Patrícia. A pessoa constelou, todos sentiram, todos se emocionaram. E é muito interessante nesse filme que vocês viram ali nessa reportagem, os repórteres se emocionaram. O cinegrafista chorou, a repórter chorou. Todos se emocionam, todos têm uma vivência pessoal particular com aquilo que veem. Todos têm respostas pessoais e nada é comentado. Nada é falado sobre aquilo. Com muito respeito, assim como fazemos nos workshops de constelações. Não tem nenhuma explicação. Sara, que bom, Sara! Quantas sessões e grupos de constelação se fazem em cada projeto? Assim como já falei, não tem nada previsto. Nós temos um tempo de oficina, 2 horas. Então, eu vou conversar um pouquinho, levo uma questão, abro uma conversa para que elas se sintam mais à vontade e logo surge uma pergunta. Nessa pergunta já vem uma constelação e já vem outra e aí fazemos um exercício, fazemos uma dinâmica e assim acontece. Quantas mais ou menos se necessitam para ter resultados significativos? Sara, talvez uma constelação mude a vida desta pessoa. E com isso muda a sua família também. Nós nunca sabemos o efeito que isto tem. E qual a frequência dos encontros? Geralmente é um encontro ao mês. Cada projeto é um pouquinho diferente.
Lá no Amapá, por exemplo, que eu não estou todos os meses, tem a equipe do NUPEMEC, que vai contar para vocês agora, a Nilce está aqui, do NUPRE, do NUPEMEC, e elas levam, elas fazem essa oficina quando eu não estou lá. E existem dados estatísticos, sim, a gente está compilando dados. Muito bem, quem gostaria de falar? Sônia, podemos te chamar para conversar um pouquinho? Valfredo, consegue achar se a Sônia está aí, está disponível? Pode ser, Sônia? Valfredo já ativa você aqui. Ok. Sônia, fique à vontade para contar um pouquinho da experiência aí do Amapá. Boa noite a todos aí que estão nessa sala, nesse encontro maravilhoso, né? Falar de constelação para nós aqui do Amapá, nós temos um divisor. A constelação para nós aqui, ela foi um marco importantíssimo de discussão dos métodos consensuais de resolução de conflitos. Quando nós tivemos contato com a constelação, imediatamente nós começamos a desenvolver os projetos aqui no estado do Amapá. E como a Marilise já bem colocou, aqui nós fizemos um projeto voltado tanto para os agentes quanto para as próprias detentas. E nessa seleção, acho que alguém perguntou aí como elas são selecionadas, o treinamento para os agentes penitenciários, para as educadoras, proporcionou que elas pudessem falar com as detentas, dizer o que como funcionam as oficinas e instigar nelas a vontade de vir. É tudo voluntário. E a gente tem sempre casa cheia. As nossas oficinas, elas dão em média de 50 a mais detentas. Detalhe, aqui mais ou menos no nosso presídio nós temos em torno de 120, fica variando. E aqui é misturado. São detentas que estão já com sentença, estão cumprindo pena, e detentas do sistema provisório, que estão ali de passagem. Elas ficam separadas dentro da penitenciária feminina, mas elas são convidadas a participar das oficinas. Então, naquele momento, estão juntas, as que estão já condenadas com sentença e aquelas que ainda estão aguardando audiência ou ainda foram presas ainda como preventivo. Então, é interessante esse encontro, tanto aquelas que já estão, quanto aquelas que iniciaram uma vivência dentro do cárcere. E elas, então, participam conosco voluntariamente, e é interessante que quando elas retornam para a cela, elas comentam com aquelas que não puderam vir. E ainda tem mais, aqui no Amapá, aquelas que estão de punição não podem participar. E elas pararam de aprontar dentro do cárcere para que elas pudessem participar conosco das oficinas. Então, nos depoimentos isso fica muito claro. Tinha muita briga dentro do cárcere. Elas brigavam por coisas pequenas, por sabonete, maquiagem, roupa, enfim, pequenas brigas. E quando elas estavam no período menstrual, que os hormônios estão aflorando, e é incrível como muita mulher junta, parece que todas menstruam no mesmo período. Então, esse desaguar de hormônios gerava muito problema dentro do cárcere. E hoje ela já tem um controle melhor sobre isso. As brigas entre as detentas e os agentes também diminuiu bastante. E algumas delas não tinham contato com a família, porque a família sequer ia visitar. Mesmo nos dias que é previsto de visita, a família não visitava. Então, um desses encontros, que é normalmente o de final do ano, nós fazemos o Natal com elas. Arrecadamos alimentos, arrecadamos material de higiene pessoal, calça jeans, camisa. Vocês viram que no nosso aqui, elas não usam uniforme. Diferente, eu acho que lá de Santa Catarina, pelo que eu vi no vídeo, elas todas usam uniforme. As daqui do Amapá, elas não usam uniforme, não tem um uniforme para elas. Então, elas usam calça jeans e blusa branca, a maioria delas. A gente faz essa arrecadação e, no final do ano, nós fazemos uma grande festa. Nós temos aqui uma pessoa que nos ajuda muito, que é a Lígia Mônica, que é uma cantora, e ela está tentando montar, inclusive, um coral dentro da penitenciária, para que elas possam participar de um coral e integrar o coral do Tribunal de Justiça do Amapá. Elas iriam se misturar conosco na nossa apresentação de final de ano.
Então, é interessante esse trabalho que é feito, porque elas passam a ter vontade de participar. E as sessões, acho que alguém perguntou, a gente realiza uma por mês, a exceção de julho, porque é um mês meio atípico de férias, e janeiro. Mas até o de dezembro a gente faz, que é exatamente a do Natal. E nesse dia, nós levamos música, nós levamos entretenimento. Elas dançam uma dança típica aqui do nosso estado, que é o Marabaixo, que é uma dança africana. A gente brinca com elas. A gente tem um projeto chamado Mala Mágica, que é em parceria com a Secretaria de Educação, em que elas levam um baú com livros, e nesse dia, que é o final do ano, a gente leva a família, pai, mãe, irmãos e principalmente os filhos. Então, elas têm um momento lúdico em que elas fazem peças teatrais, as crianças ensaiam para fazer a apresentação para as mães. Então, é um momento muito bom de interação, e isso facilita com que as famílias voltem a fazer as visitas para as mães, para as suas mães ou para a sua família. E o nosso índice de reincidência aqui é 0. Todas que já passaram pelas oficinas e que já saíram do cárcere, elas não retornaram. Nós temos essa boa estatística. E uma outra coisa importante é que essas oficinas, como elas não são obrigatórias, elas não contavam como atividade para remir a pena. E agora, através do NUPEMEC, nós conseguimos, com o juiz da vara da execução penal, que essas oficinas em que elas participam, elas vão receber um certificado. Esse certificado vai ficar dentro da pasta delas, que fica lá no sistema carcerário, e isso vai contar para que elas possam remir a pena. A cada hora participada, elas vão remindo a sua pena. Então, isso é mais uma forma de incentivo para que elas, então, consigam. E, na nossa realidade, nós temos uma delas que apareceu aí no vídeo, em que, no dia dessa oficina, em que ela pôde colocar tudo que estava para dentro, que a remoía e que levava ela a cometer crimes, inclusive, ela conseguiu ter um encontro com o seu filho, que era o filho do maior problema que ela tinha, e ela, inclusive, noticiou para nós, ainda no final do ano passado, que ela tinha concluído o 2º grau e ela tinha prometido que ela ia entrar numa faculdade de Direito. E ela foi aprovada em uma faculdade de Direito. Então, ela estava, assim, contentíssima e fez questão de vir avisar para nós que ela tinha conseguido, e foi uma coisa que ela prometeu em uma das oficinas que a Marilise ministrou. Então, quando nós não temos a presença da Marilise, a nossa equipe no PEMEC faz o contato com a Marilise, ela repassa para nós aquilo que é para a gente tratar naquela sequência, e a gente filma e manda o vídeo para ela. E a Marilise também faz os vídeos e a gente passa para elas nas oficinas. Então, elas ficam super emocionadas com isso. Uma coisa importante que nós observamos também, que eu acho que vale a pena comentar, são as relações homoafetivas que tinham muito dentro do cárcere feminino. Isso deu uma diminuída. Nós verificamos que elas acabavam se familiarizando muito com as parceiras em razão de ficarem muito tempo longe da própria família. Com a constelação, essa aproximação com a família foi facilitada. E aí a gente viu que isso deu mais uma diminuída nessas relações que haviam dentro do cárcere. E elas passaram a se enxergar mais como amigas, estão numa convivência muito, muito boa, inclusive. E é interessante como esse projeto, esse programa, que agora aqui no Amapá já é um programa instituído pelo NUPEMEC, em que a gente tem recurso financeiro aportado para esse programa, e a cada edição a gente faz um lanche diferenciado para elas, e esse lanche é servido por nós. Quem as serve é a nossa equipe. E os atendimentos, como a Marilise mostrou, são feitos, inclusive, pelos próprios juízes. Tem uma foto em que a doutora Geucinete participa com um dos menores, e ela logo depois ela fez a audiência dele, acho que você lembra desse episódio. Ela participou da constelação com ele, e uma semana depois, se eu não me engano, ela fez a audiência em que ele era participante, e ele já apresentou melhoras significativas a partir de uma primeira. O projeto deu tão certo no cárcere feminino, que nós pretendemos estender para o cárcere masculino agora, a partir de 2020. Só deu uma parada por conta da pandemia, mas a gente já está se programando para, no 2º semestre, levar para o cárcere masculino. E também levamos para o sistema menoril. E aqui nós criamos, então, um centro judiciário de solução de conflitos só para o sistema menoril.
e aí vai atender com prática restaurativa, com mediação, com conciliação e com constelação familiar. No sistema menoril, as meninas que estão aí, acho que está a Jo também, está a Michela, elas vão poder falar melhor, mas a gente observou em uma única constelação que a Marilise fez, uma mudança de uma das meninas, que imediatamente houve a mudança que ela precisava. Ela cumpriu o que tinha que cumprir, saiu, e até onde se tem notícia, ela não teve mais retorno para o sistema. Eu confio muito na constelação, do modo como nós a utilizamos aqui, com muita responsabilidade. Ela traz para nós essa autorresponsabilidade. Tanto as detentas quanto os meninos e as meninas do sistema menoril, eles passaram a olhar os agentes de outro modo. E os agentes passaram a olhar os detentos também com um novo olhar. Eu acho que essa é a principal lição que nós tiramos aqui, é a mudança do olhar. Você já não percebe mais aquele olhar ruim, aquele clima pesado dentro do cárcere. Acho que todas as vezes que a Marilise já esteve aqui, ficou muito claro isso. Elas vêm fazendo festa, elas saem de dentro das celas, fazendo festa, aí se abraçando, e abraça, enfim. Então, acho que isso é importantíssimo. E esse encontro com a família, eu presumo como a melhor coisa do programa. Porque quando a gente faz as oficinas com as detentas e depois proporciona para elas esse encontro com a família, esse retorno às suas origens, eu acredito que seja o grande fortalecimento. Aqui no Amapá, nós disponibilizamos a nossa van, as vans do tribunal, nós vamos buscar na casa as famílias e depois nós vamos levar. Então, isso é interessante porque boa parte não tem condição de pagar sequer uma passagem de ônibus para ir fazer essa visita. Então, nós disponibilizamos o veículo, nós disponibilizamos uma equipe técnica que faz o contato com essas famílias para dizer para elas a importância que tem da participação. Algumas vão contrariadas, porque estão com raiva do filho, porque cometeu crime, enfim, e depois saem de lá agradecendo essa possibilidade de ter esse encontro com o filho. E boa parte dessas mães tem filhos também, e elas não sabem como o filho está quando elas entraram para o cárcere. E também elas têm esse contato com os próprios filhos, que fazem esse trabalho de leitura dentro da brinquedoteca que tem dentro do sistema carcerário, que nós já conseguimos montar. Então, acho que para nós do Amapá é extremamente valoroso o trabalho que nós estamos desenvolvendo, e eu quero crer que nós vamos ainda conseguir muito mais resultados com isso, Marilise. Nossa, Sônia, muito obrigada de te escutar, que coisa boa. Me senti um pouquinho mais perto de você. Muito obrigada mesmo. Então, gente, maravilhoso. Eu ouvi a Sônia falar e contar, né, como as coisas acontecem. E agora eu gostaria de dizer para vocês aquela pergunta que fiz, coloquei antes, né? Para que fazemos esse trabalho? É muito importante que a gente tenha claro isso, de que não tentamos mudar ninguém. Valfredo, pode me colocar aqui na tela? Eu não sei onde é que eu estou. Muito obrigada. Eu fico falando, eu não sei onde eu estou. Então, é importante nesse trabalho ficar claro que não há uma intenção de mudar alguém, de tornar alguém melhor do que essa pessoa já é. Porque algumas pessoas já disseram isso para mim, que o projeto na prisão é para que as pessoas que estão presas, quando saírem, se tornem pessoas melhores. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. E muito respeito, porque todos somos iguais. E eu já disse aqui, para as presas aqui de Santa Catarina, não tem diferença entre nós, que vamos ministrar a oficina, os voluntários, e elas estão pagando uma consequência de um ato, estão sendo responsáveis pelo ato que cometeram, que a gente nunca pergunta o que foi, não interessa. Elas estão ali cumprindo uma pena para reparar uma infração, um erro cometido, assumindo
responsabilidades. E assim nós somos também. Todos nós precisamos assumir responsabilidades e consequências do que nós fazemos. Isso não nos torna diferentes. E nós sabemos, muitas pessoas que não estão presas também cometem erros, infrações e crimes. Só não estão presas, só não estão lá dentro. Então a gente toma bastante cuidado com isso. Neste trabalho, não queremos mudar ninguém. A pessoa se transforma quando ela está pronta para isso e quando ela compreende algumas coisas da sua família, do seu sistema, de por que isso aconteceu, porque aconteceu dessa forma. Agora, existe sim uma vantagem, eu vou colocar um viés aqui, uma vantagem em trabalhar com essas pessoas. Quando estas pessoas se curam e curam também a sua família, como a Sônia já disse, é provável que não haja reincidência e é provável, gente, que estes filhos não vão parar também lá no sistema menoril. E quando trabalhamos com o sistema menoril, o que acontece é que a grande probabilidade é que eles não vão parar no presídio. Se há um resultado para isso, deste trabalho, desse programa, desses projetos, eu acredito que é isso. Uma nova consciência, uma nova atitude de vida, e aí não importa a situação financeira da pessoa, se ela tem os pais com ela, se ela é adotada, não importa. É uma nova postura de vida que vai levar mais felicidade para essa pessoa e para a sua família. Mas nós não temos objetivos neste trabalho. Nosso objetivo é fazer o trabalho e aprender com isso. E as pessoas que aproveitarem, ótimo. E se alguém não puder aproveitar, também está tudo certo. Bem, vamos adiante. Quero convidar Janaína. Você pode contar um pouquinho, para falar um pouquinho aqui do Sul, o que você viu no trabalho e o teu trabalho com a pesquisa e por que você se interessou em ser voluntária trabalhando com a pesquisa? Pode contar para nós? O Alfredo pode colocar a Janaína? Posso sim, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Eu comecei através de um artigo na pós-graduação, né, de jurisdição, e com isso eu conheci a doutora Carla, né, que também me apresentou a Marilise e esse projeto. Então, o que foi feito um questionário já a partir, ele já existia, né, com a Marilise e a doutora Carla, e ele é aplicado, além de coletar informações como idade, o perfil, né, de escolaridade, idade de cada detenta, ele também visa demonstrar qual é o resultado que esse projeto traz. Né? Teve uma pessoa que perguntou se como que se sabe se a pessoa saiu dali gostando e atribuindo isso para a vida dela ou não. Né? Tem uma das perguntas é quantos encontros essa pessoa participou. E em uma desses dados que a gente compilou, ele mostra que a maioria delas ela responde como positivo, né, o encontro, já no primeiro encontro, né? Então ela foi no primeiro e ela já disse que teve resultado positivo, né? Então esse questionário ele serve para isso, para demonstrar se ele está trazendo aquele efeito que realmente elas querem que seja sentido por elas, né? A mudança positiva que isso pode trazer para a vida delas, tanto ali no convívio, né, com as colegas, quanto fora, que ele reflete na família, como a Marilise já explicou, né?
Então, esses dados, quando a gente joga num gráfico, ele é muito claro. O dia que eu peguei todos esses dados para coletar e eu vi que não tinha segundo, terceiro e quarto encontro, todas as respostas positivas vinham para um primeiro, né? Então, eu achei isso interessante. Eu acredito que esse questionário aplicado, ele traz bastante resultado para o projeto, que ainda não finalizou esse que a gente está fazendo, está em andamento, né, Marilise? Mas eu acredito que ele vai trazer muitos benefícios, né? A gente, quando finalizar, vai conseguir ter uma visão de tudo que foi colocado para elas. Se quiser fazer alguma pergunta, Marilise ou alguém, né, sobre isso. Que bom, eu te agradeço muito, Janaína, pelo teu trabalho. É uma das nossas voluntárias e está se disponibilizando a fazer essa compilação dos dados, que é tão importante, né? A gente entende que para o tribunal isso é importante. Para o NUPEMEC, para o tribunal, né? Esses resultados contam, né? Muito obrigada, Janaína. Se tiver mais alguma pergunta que a Janaína possa responder depois, ela fica aí, né? Ok, muito obrigada. Então, aproveitando que a Janaína falou, porque ela que está coletando os dados aqui em Santa Catarina, eu quero contar para vocês um depoimento. Eu recebi esse depoimento, veio para mim por WhatsApp, veio da Carla. O Valfredo pode me colocar aqui de volta? A Carla Gerhardt, ela que não está aqui hoje, ela está com os questionários. E como eu não tinha eles aqui comigo, ela me mandou por foto. Então, só vou ler aqui para vocês, que ela mandou por WhatsApp, né? Uma das mulheres, numa das respostas, diz assim: quanto mais a gente se coloca no lugar do outro, mais sabemos como eles se sentem. E uma outra pessoa diz: meu nome é Thaís e eu sou filha adotiva. E foi muito importante e surpreendente para mim descobrir que eu amo os meus pais biológicos. E que é a minha realidade. Sou filha deles e isso eu vou aceitar. Muito obrigada por me ajudar com isso. Foi um alívio no meu coração. Então, assim, a gente tem mais alguns depoimentos nesta linha, né? Agora eu gostaria de convidar a Michela ou a Jo, se quiserem falar um pouquinho sobre o trabalho que estamos iniciando lá no Sistema Menoril. A gente fez no ano de 2018 e agora tínhamos um projeto já todo pronto para 2020 e só tivemos um encontro, né? A Michela está aí? Você pode, Michela? O Valfredo pode colocar você ao vivo aqui em tela cheia? Michela, ativa o seu som, por favor. Seja bem-vinda, Michela. Conta para nós como você vê Michela, esse trabalho com os jovens. Agora deu. Boa noite, sou Michela, sou educadora, né, social, e a constelação sistêmica veio ser um apoio muito grande para nós como educadores, né, e assim, mudou muito o que a Marilise está falando realmente, nossa visão, né, o nosso modo de olhar para nós e para os adolescentes. E assim, o projeto estaria iniciando, né? Em 2018, a gente teve o privilégio de sermos contemplados com esse concurso, com os módulos da Marilise, né? Algumas educadoras participaram, Jo, eu, e mais umas 5 pessoas, e realmente fez com que a gente almejasse. E como o sistema prisional teve esse formato, né, de ter as oficinas para as detentas e o curso para os servidores,
eu olhava assim e dizia, ai, por que a gente não, né? Aí a Sônia, tadinha da Sônia e da Marilisa, dizia, por que a gente não? Por que nós também não vamos ser contemplados? E quando foi esse ano, a gente teve essa alegria, né, de podermos ser contemplados. E o que a gente pode observar, porque depois do curso de 2018, eu como educadora, a Jo também, a gente fazia exercício, fazia oficinas com as meninas, né? Fazia exercícios sistêmicos com elas, abordava os assuntos sistêmicos, e a gente via assim uma mudança e uma aceitação muito melhor. Porque eu trabalhei primeiro com as adolescentes, né, com as meninas, né, no Centro de Internação Feminina, e hoje eu estou no Centro de Internação Masculina. E é bem interessante, né, porque as meninas, elas se envolvem, elas têm uma resistência, mas elas se envolvem mais. Os meninos, hoje, né, eles resistem mais. Hoje eu fiz um trabalho com eles, uns exercícios sistêmicos. Só que o nosso primeiro encontro esse ano com a Marilise foi bem interessante. E eu falei para ela, deu esse feedback de como há uma mudança efetiva, sabe? Quando é feita uma constelação que realmente a gente não almeja essa mudança neles, mas aí como que é visível neles a constelação em si, e o comportamento deles, como muda em relação aos servidores, muda em relação a eles mesmos, e é muito interessante mesmo. Hoje eu fiz uns exercícios sistêmicos, e até a pedagoga disse, Michela, é engraçado que quando tu vens fazer os exercícios com eles, como eles se abrem mais, né? A ouvir e a participar. Então, eu sinto que nós estamos começando, né? E esse começo é interessante, porque faz com que a gente tenha uma nova perspectiva, não só em relação aos adolescentes, na vida deles, né, para refletir na vida deles, mas também dos servidores, porque no encontro que houve com a Marilise, com os servidores em si, houve uma mudança também. Houve essa mudança, houve uma participação maior deles, de se olharem e de ver que eles estão sendo enxergados também. Então, assim, houve uma mudança até no trabalho. Eu partilhei com a Marilise, não foi, Marilise, um dia que a gente teve uma reunião, eu disse, Marilise, eu achava que não estava vendo nenhum tipo de reação positiva. Mas hoje eu perguntei para alguns servidores o que eles estavam achando, né, para eles darem esse feedback. Aí eles assim, me surpreenderam, dizendo que não, que realmente o trabalho que nós estávamos fazendo estava refletindo, sim, na mudança, não só na vida deles, mas como também na mudança do relacionamento no trabalho. E isso é visível, efetivamente visível. E eu espero que a gente realmente possa retomar, né, o trabalho, a Sônia, com a parceria do TEJAP, né, com a sua vinda para cá depois dessa pandemia, que realmente a gente possa ter resultados positivos, né, que, assim, não com essa pretensão exatamente de mudar a vida deles, mas realmente de poder dar uma nova perspectiva. Então, assim, no sistema minoril, eu acredito que eles, apesar da resistência, mas eles são abertos, sim, a olhar, a se olhar e a se ver de uma forma diferente. É isso. Obrigada. Obrigada, Michela. Muito bom sempre contar com você. Obrigada. Então, eu vejo aqui uma pergunta da Elaine. Se eu puder comentar sobre qual dinâmica entre agentes internos. Elaine, eu posso te chamar aqui um pouquinho para você falar?
Talvez até você possa comentar um pouquinho, pode ser? Você aceita? Ah, então, Valfredo, traz a Elaine aqui para ela falar essa pergunta e também para ela contar para nós, porque ela é uma participante aqui do treinamento dos agentes em Santa Catarina. Estou procurando. Está procurando a Elaine? Estou aqui. Ah, já sei. É. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Elaine, muito obrigada. Obrigado. Você pode dizer tua pergunta, o que você quer dizer, e também contar um pouquinho como você vê esse projeto. Fique à vontade. Muito obrigada, Marilise. É sempre um prazer te ouvir. É sempre um prazer estar contigo. Então, se tu puderes falar um pouquinho, Marilise, a respeito de qual é a dinâmica que acontece entre os agentes e os internos, no sentido de que a impressão que me dá, observando os internos, é que eles pedem sempre um limite para os agentes. Funciona quase como se eles fossem crianças, pedindo, testando os pais até onde eles podem ir. Se tu puder falar um pouquinho de qual é a visão sistêmica disso. Obrigada, Elaine, e obrigada por você fazer parte aqui do projeto de Santa Catarina. Muito obrigada. Sou eu quem agradeço. Então, existe uma das ordens, né, que a gente conhece das constelações, é a hierarquia. E essa ordem é necessária. Então, se não existe esta ordem, acontecem os emaranhamentos. Se a gente for pegar um exemplo bem simples, na família, por exemplo, se não existir a ordem dos pais, se os pais não tiverem esta postura, se os pais não se reconhecem como grandes, então fica difícil para os filhos. Porque os filhos vão tentar compensar ou fazer algo que não é o lugar deles. A gente sempre faz um exercício, né, com muita frequência, em que a gente mostra onde é o lugar dos pais. Se as crianças pedem alguma coisa, então que os pais possam dizer, um momento, nós vamos conversar nós dois, nós vamos decidir, e o que os pais decidem, o filho aceita. Nós vemos isso também na área jurídica, né, bastante com relação a quando acontecem divórcios, né, em que os pais devem decidir com quem fica o filho. Nunca se pergunta para o filho, porque o filho ama aos dois igualmente. Muito bem. Então, nós conhecemos já toda esta dinâmica que permeia a hierarquia. Quando a gente vai para um outro sistema, por exemplo, um sistema organizacional, também existe isso. E é muito interessante porque muitas vezes a gente trata o chefe, o diretor, do mesmo jeito como a gente trata nossos pais. E esse chefe, esse diretor, esse presidente de empresa, ele tem uma responsabilidade na empresa que é semelhante à responsabilidade que um pai tem na família. Um diretor não pode deixar que um funcionário tome decisões. Um funcionário simplesmente cumpre decisões. Porque se algo acontecer de ruim, de errado, um problema com essa empresa, quem vai ser responsável? Quem vai arcar com a responsabilidade da consequência? É o dono, é o diretor, não é o funcionário. Então, agora levamos isso para o sistema prisional. É claro que essa hierarquia precisa existir. Qualquer erro que aconteça, qualquer problema que aconteça, vai ser de responsabilidade de quem está maior, de quem está acima.
Então, acima do agente prisional tem toda uma direção, né? Tem todo uma organização, né? E esse agente prisional precisa, sim, tomar o seu trabalho e executar aquele trabalho para o qual ele foi contratado. E é necessário, isso tem que ser feito. O que muda, Elaine, depois que a gente faz o treinamento, o que muda? Muda o jeito que o agente prisional olha para os detentos. Não muda a sua responsabilidade, não muda o seu lugar, não muda a sua competência em executar o seu trabalho. Muda apenas o olhar. Uma vez eu escutei de uma agente, depois de um treinamento, ela disse assim: para mim, preso bom era aquele preso amarrado, algemado, no chão. Esse não me incomoda. E o meu olhar mudou. Eu agora olho para esse preso e eu sei que ele tem um sistema familiar atrás dele. Eu sei que ele teve um motivo de estar aqui. Eu sei que ele está honrando e sendo fiel ao seu sistema familiar. Então, é fazer o seu trabalho como tem que ser feito. Só muda esse olhar. Não mais aquela questão de castigo ou de punição porque é uma pessoa má ou ruim. É uma pessoa que cometeu um erro e está pagando por esse erro. Não sei se ficou claro para você, Elaine, se você quer complementar com alguma coisa ou até contar uma situação. De repente, com uma situação, a gente possa ir mais fundo. Não, era só mesmo saber da dinâmica, de como é a postura. E é bem interessante isso que você falou com relação a mudar o olhar, porque muda mesmo. Depois que a gente passa a conhecer um pouquinho da constelação, a gente olha para o interno completamente diferente. E percebe neles o quanto é forte o sistema, o quanto eles são, nós todos somos influenciados pelo sistema familiar. O quanto padrões se repetem, o quanto pais e filhos são presos muitas vezes pelos mesmos crimes e cometidos da mesma forma em épocas diferentes. Isso, eu estou já há quase 14 anos no sistema penitenciário aqui de Santa Catarina, e isso para mim acontecia sempre, eu ficava olhando para aquilo sem entender de como isso se repetia ou do porquê isso se repetia. A constelação traz uma clareza que é impactante. A sua resposta foi bem esclarecedora, Marilise. Muito obrigada. Ok, obrigada também. E esse novo olhar, Elaine, e a todos que são agentes educadores, não muda a responsabilidade da pessoa que está ali. Ela vai pagar pelo seu crime, vai pagar as consequências dos seus atos, muda só, assim como a Elaine falou, o jeito que agora eu vejo. Existe um sistema, existe uma fidelidade a esse sistema, mas a gente não passa a mão na cabeça da pessoa, a gente não vai achar que essa pessoa agora é diferente. Ela vai, sim, pagar as consequências dos seus atos. E quem sabe, um período que ela passa dentro da cadeia, com possibilidades de olhar para a sua família, para o seu sistema, para tudo o que aconteceu e para o que levou ela ali, possa proporcionar uma mudança de escolhas, algumas escolhas diferentes na vida. Talvez a constelação possa contribuir para isso. Ok, então vamos lá. O Valfredo colocou aqui para eu chamar a Jo para contar um pouquinho também da experiência lá no Amapá.
e nós já passamos um pouco da nossa hora, mas eu hoje imaginei que a gente ia falar um pouquinho mais, né? Porque tem muita coisa para a gente compartilhar. Muito obrigada. Você quer contar um pouquinho de como as coisas acontecem, como você vê? Eu trabalho também com adolescente infrator, né? E trabalho no provisório, você mostrou no vídeo, né? O trabalho realizado no provisório com os meninos e as meninas. E lá, como a Michela, eu fiz a capacitação, né? Em 2018, e como a Michela, eu também faço alguns exercícios, né, com os meninos, alguns exercícios sistêmicos. E é muito bom de ver que quando eles saem, né, do atendimento, como que eles mudam o comportamento, principalmente conflitos, né, que eles demonstram lá dentro, e fica mais apaziguado dentro deles, depois desses exercícios. E só que eu tenho pouco tempo para observar o comportamento, porque como é provisório, eles passam pouco tempo, é diferente da internação, que eles passam mais tempo lá, né? Então dá para acompanhar melhor esse desdobramento, né, do comportamento deles. Mas a gente já vê imediatamente, realmente, né, que os meninos que passam pelo exercício, que eu faço de maneira individual, né, então eles ficam, né, apresentando, a partir daquele momento, um comportamento de mais tolerância com tudo aquilo que eles estão passando e menos revolta. Então, bem brevemente, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Jo. Se vocês têm mais alguma pergunta, vocês colocam aqui no chat. Eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial para mim, que é a nossa professora, que agora está falando aqui, está nos participando aqui direto da Espanha. Maite, você gostaria de conversar um pouquinho conosco? Contar um pouquinho, talvez vocês já estão começando a fazer essa experiência aí também, ou tem planos para isso. Como é? Valfredo, pode colocar a Maite aqui? Muito obrigada. Obrigada pela presença. Seja bem-vinda. Obrigada yo, y muchas gracias. Un poco dormida, porque es un poco tarde aquí, pero es muy interesante escuchar. Muchísimas felicidades, Marilis, por tu testimonio y el de todas las personas que te rodean. Y junto a mí también está asistiendo en directo Sara, desde España, está ahí también. Y bueno, yo trabajo en un tribunal en España y conocí las constelaciones familiares en 2006, personalmente. Y claro, nunca pensé poder ver esta figura en mi campo profesional, hasta que alguien me habló de Brasil, Sara precisamente. Y bueno, ya desde entonces seguí lo que estaba ocurriendo con el doctor Sami Storch, y a partir de ahí viajé a Brasil y cada vez más fascinada por ver cuántas posibilidades de pacificación real, de redignificar a la persona, de cómo podemos cambiar tanto, facilitando nuestro trabajo y haciendo que las personas con las que tratamos en un tribunal o en un centro penitenciario amplíen también su conciencia de lo que son y de por qué están ahí. Cuando te escuchaba antes, he pensado varias cosas. Pienso que también como fenómeno de compensación, muchas veces hemos elegido profesiones jurídicas porque a lo mejor una forma de lealtad es hacer justo lo contrario de lo que ha ocurrido en nuestro sistema. Posiblemente alguno de los agentes penitenciarios que antes miraban extraño a estas personas, pues a lo mejor atrás tienen situaciones, tienen más en común también con los internos, ¿no? Yo misma y mi familia tengo ejemplos de personas que han estado en el presidio y yo y mis hermanos somos todos del mundo jurídico.
Por tanto, no somos mejores que nadie, no somos nadie para mirar por encima del hombro al otro, y esto es un éxito de la mirada sistémica, sino gran parte de las personas que no estamos en el mundo de la delincuencia activa consideramos que hay una pequeña diferencia, más si trabajamos en un tribunal. Pues no, solamente hay que sumergirte en la filosofía de Bert Hellinger para darte cuenta de que no. Somos todos iguales, somos leales, y las personas que están en un centro penitenciario están adquiriendo su dignidad cumpliendo la pena. Lo que a mí me gusta comentar siempre que puedo es que lo bueno del derecho sistémico es que no está impidiendo la coexistencia con el derecho en vigor, con el derecho formal. Coexisten. La única diferencia es que, me gustaría que me dijeras, Marilis, si cuando tú le hablas a las personas que están dentro de la prisión acerca de estos fenómenos de sistemas familiares, de posibles lealtades, me gustaría que me comentaras cuál es su reacción. ¿Se sienten, entienden y piensan, bueno, entonces, se alivian? Es lo que quiero preguntarte, es una pregunta que tenía antes. Y nada, dar la enhorabuena a ese país, Brasil, que está siendo ejemplo de tantas cosas, y yo sigo en contacto. Tengo por ahí una banderita, voy a enseñarla, de Brasil. Siempre la tengo por aquí, esta chiquitita, pero tengo muy buen recuerdo de todo lo que estoy aprendiendo y sigo aprendiendo con vosotros. Nada más, un beso. Estamos passando aqui do nosso horário, mas a gente já previa, né? Eu só não quero me estender muito. Eu vou finalizar aqui. Eu gostaria de convidar muitos de vocês ainda para conversar, mas então acho que vou finalizar aqui respondendo a pergunta da nossa professora, da Maite. Muitas vezes, quando se faz uma dinâmica, uma constelação, é um alívio, sim, para a pessoa que está presa perceber que ela é leal ao seu sistema e que isto não é errado. Nós conhecemos o legado de Bert Hellinger quando ele nos fala na boa e na má consciência. Então, se estamos na boa consciência, vamos repetir e vamos ser leais à nossa família. Para uma família de traficantes, para uma família de contraventores, né? de pessoas que fazem as coisas dessa forma, isso é pertencer. E quando eles percebem isso, que o que fazem é por amor, por pertencimento, e que isso não tem nada de errado, então isso é muito bom. E a partir disso, a partir de se sentirem respeitados na sua escolha por lealdade, talvez essas pessoas possam ir para a má consciência, que é fazer algo diferente do que a família faz. Nós temos um caso em Santa Catarina muito interessante. No primeiro ou segundo encontro, oficina, uma delas veio falar comigo e, como eu nunca pergunto nada sobre elas, não sei por que estão ali, não pergunto nome, nada, ela veio no meu lado e disse: eu estou aqui com a minha filha. E ela falou isso de uma forma orgulhosa. Então a filha se aproximou dela. As duas mulheres presas. E a filha veio de um jeito assim, tranquilo. E a mãe disse: ela está aqui por minha causa. Porque eu não fico sem ela.
Então, eu só olhei para essa moça, para a filha, né? Eu sorri para ela e eu disse, sim, é um grande amor seu por sua mãe e por sua família. Que amor é esse de levar um filho para a prisão? Então, quando podemos olhar para isso sem julgamento, com esta compreensão de que há lealdade, talvez algo possa ser compreendido para se fazer algo um pouco diferente, porém de uma forma respeitosa. Como é que o filho de um traficante pode vir a ser delegado ou policial? Precisa, além deste amor fiel, precisa um grande respeito e uma grande coragem de dizer para o seu sistema familiar, sim, assim como vocês foram, está tudo certo. E eu vou fazer uma nova escolha para a minha vida, com respeito a vocês. É mais ou menos assim. Ok. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada. Nos vemos numa próxima oportunidade. Nós temos agora um encontro no dia 15 de julho. Nós vamos ter uma vivência. Aí é diferente do que esse aqui. A vivência é com constelações e com exercícios. Então é um pouquinho diferente, né? A Fernanda vai estar atenta com isso, se alguém quiser pode deixar um recadinho aqui. Podemos agora nos despedir. Valfredo, você pode colocar todos em tela cheia para a gente se despedir? Quem queira pode abrir o som e eu vou colocá-los todos para um abraço virtual. Um bom sono, um bom descanso. Podem dar o seu tchauzinho agora. Boa noite, obrigada. Obrigada, Marilise, por ter trazido essa vivência que tanto me encantou. Gratidão, Obrigada. Muito bom. Parabéns. Obrigada também. Muito bom. Parabéns. Obrigada, gente. Até uma próxima. Muito bom ter vocês. Obrigada. Sara, um abraço. Abre teu som. Tchau, Marilise. Muito obrigada. Até mais. Obrigada a todos. Tchau, Michela. Ah, Elisa, Tchau, Marilise. tudo bem? Tchau, Cristiane, como vai? Abre teu som, Cristiane. Nossa voluntária sempre aqui. Vamos te aguardar aqui no Amapá. Presencial ou virtual. Tchau. Ai, beijo das crianças. Nilce, tudo de bom. Nilce, abre teu som, Nilce, para dizer um oi. Saudades. Oi, gente. Prazer. Na próxima a gente conta a experiência de já estar convivendo com detentas fora do presídio e nos procurando. Que bom, que maravilha, Sônia. Nilce, que maravilha. Fala um pouquinho, rapidinho. Terminou. Nós fomos numa jornada do itinerante aqui do estado do Amapá para um dos nossos municípios, Oiapoque. E lá nós ficamos uma semana fazendo atividade e, de repente, apareceu uma moça e disse que queria falar com a gente do tribunal, né? Aí eu pedi para minha colega, como a gente estava atendendo alguns processos, eu pedi para minha colega, para a Linda, para ela ir verificar quem estava nos procurando. Aí ela disse, vou fechar os olhos de vocês, vejam quem está aqui. Era uma das detentas que já trabalhou conosco nesse período desse projeto do estado do Amapá, e
Aí ela sentou e ficamos conversando. Nossa, foi muito bom. E nós perguntamos como ela estava. Ela disse que estava bem, estava convivendo com os familiares, filho, esposo. E ela disse assim: voltei a estudar. Agora a minha família, tenho certeza que vai ter um orgulho desse novo passo que eu dei na minha vida. Então, assim, para a gente, eu nunca esqueço, né, de encontrá-la dentro da penitenciária e depois encontrar num local bem amplo e ela nos procurar. Foi muito bom. Nossa. Obrigada. Nilce, muito obrigada. Precisava fechar com chave de ouro. Muito bom. Beijo para todos. Beijo. Até mais. Tchau. Ciao Sônia. Ciao Cristiane. Ciao Maite. Gracias. Ciao Jô. Ciao Marcelo. Ciao Ivonete. Um bom descanso a todos. Ivonete!